carta de consagração e dedicação do seu filho, tá bom? Ok, você é muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui nessa manhã, mais uma vez eu digo isso. E eu quero convidar você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos retomar a nossa palavra do último domingo, erguendo cercas de proteção. E nós queremos continuar este assunto e, com a graça de Deus, concluí-lo. Quando eu estava pensando em cada tópico dessa palavra, e me veio ao coração que cada tópico é uma semana de ministração ou duas. Mas vamos tentar ser bem objetivos nessa manhã. Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 23. Do que diz esta história? Fala de um tempo difícil, muito difícil na história de um povo, o povo de Israel. O povo que estava retornando de um exílio, de um cativeiro. E a pergunta que nós fazemos e devemos fazer ao ler este texto é: por que esse texto, ou por que essa história? E uma das coisas que nós aprendemos e nós descobrimos é que este relato de Neemias, ele chegou até nós por um simples motivo. Porque o povo de Deus, num dado momento das suas vidas, decidiu desobedecer a Deus. Eles tomaram uma decisão de se afastar da palavra de Deus. Eles tomaram a decisão de se afastar dos princípios e das orientações de Deus. E à medida que eles foram se distanciando do centro do querer de Deus, uma vida permissiva foi tomando conta. E daqui a pouco, homens de Deus são levantados e erguidos em Israel e diz para eles: vocês precisam voltar ao centro da vontade de Deus. E eles continuaram na desobediência. Como resultado disso, a história diz que eles foram levados cativos por anos. A profecia é que ficariam 70 anos no cativeiro. Mas até que tudo retomasse e pudesse recompor a nação e recompor a capital da cidade, Jerusalém, os historiadores dizem que este tempo foi de aproximadamente 120, 130 anos, até que tudo pudesse acontecer. Por que isto? Porque decidiram desobedecer, não dar ouvidos à voz de Deus. Antes que fossem levados cativos, o inimigo veio, sitiou a cidade de Jerusalém, tomou as cidades não fortificadas, e por longos 18 meses, o inimigo ficou à volta da cidade de Jerusalém. E no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver um texto e uma palavra que diz: até que se abriu uma brecha. Nos muros da cidade de Jerusalém. Quando os muros da cidade, quando se abre uma brecha no muro, ou naquelas fortalezas, naquela fortificação, o inimigo entra. E quando o inimigo entra na cidade de Jerusalém, ele provoca uma carnificina, morte, muita morte. O rei então é cegado, os filhos mortos, muita morte, muita assolação. Passado já muitas décadas aqui agora, Deus diz para Neemias: volta. Deus está tentando recompor a história de um povo. Eu gostaria que quando nós falássemos deste povo, nós pudéssemos pensar em uma família, em uma casa destroçada, arrebentada. E agora Deus decide restaurar esta casa, Deus decide restaurar esta família, ou a casa de Israel. E é neste contexto então que nós encontramos este homem chamado Neemias. E Neemias então é usado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Esdras, no mesmo contexto contemporâneo a Neemias,
é usado por Deus para restaurar o templo, o culto ao Senhor que havia sido interrompido por décadas e décadas. E agora Deus então está restaurando e recompondo a história de um povo. E lemos no domingo passado este capítulo 4 de Neemias, do verso 1 até o verso 23, que diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas eu quero que você preste atenção neste versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, neste mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com as armas à sua direita. No último domingo próximo passado,
nós introduzimos esta palavra e uma das coisas que nós começamos a pensar e a trabalhar foi o fato de que Deus nos dá e Deus nos deu coisas muito simples, palavras, sinais para nos direcionar e para nos dirigir. E uma das coisas que nós percebemos é que quando nós estamos fora do propósito de Deus, como num dado momento este povo, enquanto nação, esteve, nós percebemos que adoecimento entra, morte, destruição, começa a adentrar na nossa vida pessoal, na nossa família, numa nação e assim por diante. E algumas palavras monossilábicas, como disse, elas são muito simples para nós e estas palavras, elas expressam algumas coisas muito sérias e muito importantes. Primeiro, a palavra sim, eu estou recapitulando rapidamente. Ela exprime afirmação, aprovação, consentimento, reiteração de algo afirmado, aceitação, acordo. Uma outra palavra muito simples, mas muito séria também é a palavra não. Quanto poder nós temos quando nós usamos estas palavras. E o não expressa negação, nos fala de algo negativo, enfático, recusa, mas é uma negação adversativa. Quando eu digo não, eu estou sinalizando não, pare, cuidado, atenção e assim por diante. Mas existe uma terceira palavra também, e estas 3 palavras são advérbios, é a palavrinha mas. Às vezes a gente diz assim, sim, mas logo depois nós podemos colocar este advérbio. E o advérbio tem a capacidade de mudar a ação do verbo, mas. Nós usamos o mas. Às vezes nós usamos o não. Mas usamos o não e logo depois eu e você nós podemos usar o mais. É usado para transmitir uma ideia de oposição ou adversidade. Como estas coisas parecem bobas, ligeiras, desnecessárias, mas estas 3 palavrinhas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é um exemplo claro disso. Por exemplo, nós vemos quando Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 12, ele diz, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso todas as coisas, de acordo com os meus valores, de acordo com a minha forma de crer, de pensar, com a minha forma de entender a vida e mundo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso viver como eu quero viver. E eu não preciso dar satisfação para ninguém, nem para Deus, nem para o meu cônjuge, nem para os meus pais, meus filhos, para a igreja, para nada. Eu posso todas as coisas, mas aí vem esta palavra adversativa, chamando-nos a nossa atenção, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas. Sim, de fato, verdadeiramente eu posso todas as coisas que eu queira, todas as coisas que eu quiser, mas eu não posso fazer todas as coisas. Eu poderia fazer todas, mas eu não posso. Por quê? Quando eu coloco a palavra sim ou a palavra não, ou seguido destas 2 palavras monossilábicas, eu coloco mas, eu estou colocando uma condicional. E esta condicional, ou seja, essa adversativa, ela diz para mim assim, eu não faço porque existe por trás do meu querer e da minha vontade, ou da minha simples possibilidade de fazer, eu sei que eu posso, mas eu não devo fazer, porque eu sou conduzido, dirigido, por valores e princípios que não são os meus, são valores e princípios eternos, valores e princípios do reino de Deus. É isso que normatiza a nossa conduta. É isso que diz para mim aquilo que é certo ou aquilo que é errado. É a palavra de Deus quem diz para nós o que é certo e o que é errado, aquilo que é sim, aquilo que é não.
E quantas vezes esta palavra faz para nós algumas advertências, dizendo, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Você tem liberdade total, mas nem todas as coisas são para você fazer. Com isto posto, eu quero fazer uma pergunta muito simples, muito simples. Se eu posso fazer todas as coisas, então a pergunta que eu quero fazer é, o que é ser livre? O que é ser livre? Você é livre? Verdadeiramente livre? E o que é ser livre? É estar diante de todas as coisas. É eu estar, você estar, nós estarmos diante de todas as coisas, mas não nos deixarmos dominar por nenhuma delas. Absolutamente nada delas. A partir do momento que qualquer coisa me domina, seja uma paixão, seja um desejo, seja um impulso, seja um valor contrário à palavra, qualquer coisa que me domine, que te domine, então eu posso afirmar seguramente, eu não sou um homem livre. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não submetais de novo a jugo de escravidão. Uma vez que eu e você fomos livres por Cristo Jesus, uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida, então eu não vou retroceder à prática do pecado, porque Cristo me libertou, Cristo nos libertou para viver uma vida de verdadeira liberdade. Exemplo disso é o fato do pecado, e o pecado é um fato na vida do homem. O fato do pecado, como assim? Se nós muitas vezes pensamos que a vida cristã é uma vida punitiva, uma vida cheia de regras, cheia de leis, cheia de nãos. Não. De fato, verdadeiramente não é assim. E o fato do pecado é a prova de que a vida cristã não é uma vida punitiva. Deus nos criou livres, totalmente livres. Deus criou você livre desde o começo. E com toda a liberdade em que nós fomos criados, Deus fez algo. Lá no passado, este homem tomou uma decisão, dizendo assim, eu não quero viver a vida que Deus quer que eu viva. Eu quero viver a minha própria vida. Foi isso que os nossos pais, segundo a carne, fizeram. Deus nos advertiu, e é verdade, mas o homem escolheu o quê? Escolheu o pecado. Me diga, Deus é punitivo? A vida cristã é uma vida cheia de nãos? Não. Deus, ainda que ele dissesse, escute, aqui você tem sim, você pode fazer isto, tudo isto, mas ali tem um não, naquele não ali, você vai encontrar a morte, e o homem fez uma série de opções. Quando nós percebemos no primeiro diálogo, Satanás e aquela mulher chamada Eva, e o Adão e o marido dela também, há uma palavrinha muito interessante chamada mas não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim que Deus falou, mas não é desta forma que Deus pensa, que Deus falou. Então, entre um sim e um não, nós podemos colocar um mas, e este mas pode ser altamente destruidor. Deus de fato fez tudo isso, e ele entra em cena para novamente agora resgatar o homem do pecado mortal, que é a prova de que Deus deu liberdade ao homem. Quando nós lemos o livro de Gênesis no capítulo 2, no verso 16 e 17, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todas as vezes que Deus coloca diante de nós uma possibilidade e uma palavra adversativa, todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, todas as vezes que Deus nos dá uma advertência, todas as vezes que Deus coloca diante de nós uma possibilidade de erro, quando nós temos opções diante de nós, Ele coloca uma nota de esclarecimento. Cuidado por isso, aquilo outro.
Não ande por este caminho aqui da esquerda, porque o dia que você andar por este caminho aqui da esquerda, você certamente morrerá. Escute, há um caminho centro, um caminho que é o melhor caminho de Deus para a sua vida. Sempre Deus fez isso. Deus jamais, em toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, Deus jamais puniu, ou Deus jamais punirá o homem sem que antes tenha o advertido quanto àquilo que ele está falando. Um outro exemplo, quando Deus fala com Caim e Abel. Agora estão ali num debate, um apresenta uma oferta ao Senhor, o outro ao Senhor. Deus gosta e ama o sacrifício de um, não gosta do outro. Mas Deus faz uma coisa interessante. Chega até Caim e pergunta: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus olhando, falando com o homem: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Observa a advertência. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Deus pega e faz uma palavra adversativa agora. Mas, você pode todas as coisas, mas a ti cumpre dominá-lo. O que foi que Caim fez? Matou o irmão dele ao final disso. Olha, preste atenção nisso. De todas as palavras que nós vamos perceber narradas, de todas as palavras que foram narradas, nós vamos perceber Deus fazendo algumas advertências. Por exemplo, no livro de Êxodo, quando ele dá os 10 mandamentos, são 17 versículos falando sobre isto, mas o Senhor agora diz: não matarás, não furtarás, não. Mas nós olhamos para os nãos de Deus e nós nos esquecemos do mais importante, é a forma como Deus se apresenta. Ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. A forma como Deus está se apresentando era e é muito mais importante do que as advertências dizendo os nãos de Deus. Deus estava dizendo assim: eu sou Yahvé, o Deus soberano. Era porque ele era soberano que ele estava dizendo: escute, não faça tais coisas, mas esses mandamentos, o decálogo, nas demais leis, Deus estava estabelecendo um padrão. Deus estava estabelecendo um padrão de conduta ética e moral do seu povo. Deu a eles princípios e valores que os guardaria e os protegeria. E então agora Provérbios 22, verso 29 vem e diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos. O que acontecia naquele tempo? Por que Provérbios vem nos dar esta palavra? Na lei judaica era permitido que o judeu pudesse, no dia de sábado, por exemplo, não caminhar mais do que 6 estádios, ou seja, 1.110 metros. Então, se o limite para caminhar do judeu era até aqui, o que o judeu fazia para burlar a lei? Ele pegava e estendia os seus marcos, os seus limites mais adiante. O que eles estavam fazendo? Eu não estou passando dos meus limites, mas por trás disso havia um dolo, havia um pecado. Eles estavam tentando burlar aquilo que era a lei. Então, em cada sábado não puderam fazer mais do que isso. O que eles faziam? Numa forma de burlar as leis, então eles mudavam os limites. E agora nós observamos e queremos entender: por que Deus está preocupado com limites? Por que Deus está tão preocupado com marcos que limitam? Por que Deus está tão preocupado com aquilo que é proteção e segurança? E aí nós vamos ver o que o salmista diz no Salmo 125. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor
em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém era uma cidade fortificada, mas ao redor da cidade de Jerusalém são cadeias de montanhas. E o salmista estava dentro de Jerusalém e ele olhava à sua volta. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao derredor do seu povo. Deus estava preocupado e interessado no cuidado e na segurança daquele que era chamado povo seu. Mas uma das coisas mais preocupantes que nós observamos é quando a palavra do Senhor diz que aos teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Quando o profeta Isaías faz essa declaração, ele não está falando de portas e muros de alvenaria, mas ele está falando da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, tanto que a palavra salvação vem com letra maiúscula, embora eu tenha colocado com letra minúscula aqui. A palavra salvação se referindo especificamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso muro de proteção, Ele é aquele que nos guarda. Mas meus irmãos, por que isso e para que isso afinal? O que os muros e os montes representavam e representam? O que os muros e os montes representavam e representam? Cercas de proteção. Cercas de proteção. Jeremias diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passastes. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa às tuas cidades. Como nós podemos compreender este texto? Observe, Jeremias foi o profeta que profetizou antes do exílio e parte do exílio. E agora eles estão em Jerusalém, a cidade foi derribada. O inimigo adentrou por uma brecha. Moços e moças levados cativos, violentados, abusados de toda ordem e natureza. E agora o Senhor usa Jeremias, diz assim: põe-te marcos, finca postes, estabelecer colunas. E ele diz: presta atenção nos caminhos. Eles estão sendo levados para o exílio, do ponto A agora para o ponto B, saindo de Jerusalém, da Judéia, e agora sendo levados para o exílio babilônico em diversos lugares e cidades da Babilônia. E o Senhor diz assim: agora finca postes. Sabe quando você vai caminhar numa mata que você não conhece muito bem? E quem fez escotismo vai se lembrar um pouquinho disso. Você vai marcando, você quebra pequenos galhos, você vai marcando os lugares. É como se estivesse estabelecendo marcos, fincando postes. E agora eles estão saindo do exílio, sendo levados para a Babilônia. E o Senhor diz assim: presta atenção no caminho, presta atenção nas veredas. Sabe aquele processo de distanciamento da vontade de Deus? Sabe aquele dia que nós conhecemos a Deus e por algum motivo nós decidimos nos afastar dEle? Sabe aquele dia que você ouviu a palavra entrou no seu coração, você confessou Jesus como Salvador, andou, caminhou com Ele, mas por um tempo, daqui a pouco você começou a se distanciar dEle? O Senhor está dizendo assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho, por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. O Senhor estava dizendo: vocês estão sendo levados para o cativeiro, sim. Vocês estão se distanciando do centro do meu querer, sim. Mas presta atenção de onde vocês vieram. Não esqueçam, porque vocês vão regressar por este caminho. Vocês vão voltar às tuas cidades, ó Virgem de Israel. É como se Ele estivesse dizendo para mim e para você: escute,
Você pode ir para onde você quiser ir. E eu acho lindo isso na pessoa de Deus. Você pode me abandonar hoje, pode abandonar. Mas não esqueça o caminho por onde você passou. Porque seguramente vai chegar um momento na sua vida e na sua história que você vai ter que fazer o caminho de volta. Ter que fazer o caminho de volta. Aliás, a vida cristã é uma vida de constantes caminhos de volta. No meu dia a dia, no seu dia a dia, é um constante caminho de volta que nós fazemos. A palavra de Deus nos fornece postes que iluminam nossos caminhos, marcos que definem a nossa atuação na caminhada da vida. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, nos mostra. E uma das coisas que nós aprendemos com o salmista, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus tem postes, vários sinalizadores para que eu e você, nós pudéssemos retornar ao caminho, voltar ao caminho. Hoje levantei de manhã, fiz uma caca, seja ela qual for, pisei na bola, imediatamente eu tenho a pessoa do Espírito Santo de Deus para me mostrar e dizer assim: volta, regressa. Quando nós fazemos isso, estamos fortalecendo cercas. Nós estamos estabelecendo marcos de proteção nas nossas vidas. Na minha vida pessoal, na vida da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha descendência e assim por diante. Quando adotamos o padrão do mundo de avançar, conquistar, crescer, vencer, prosperar, nós corremos o risco de não termos como retroceder. Preste atenção, você que trabalha. Você que pensa em adquirir. Em ter. Você tem negligenciado a coisa mais importante na sua vida: o ser. Você tem. E olha que Deus tem te abençoado, mas eu quero te perguntar: você é? Nós somos, meus irmãos, nós somos igreja. Será que isso tem coerência? Será que isso tem sentido para nós? Não podemos queimar navios. É uma figura. Quando a gente vai para um projeto e a gente diz assim: esse projeto é sem volta. Vou entrar no navio, vou atravessar o mar e chegar do lado de lá, eu vou queimar os meus navios. Neste contexto aqui, não. Eu e você, nós não podemos queimar navios. Eu preciso sempre deixar a possibilidade de regressar. Eu preciso olhar na minha retaguarda e ver os marcos, os pontes, os postes que eu estabeleci, que eu finquei. Por quê? Porque se eu precisar voltar como Israel precisou voltar, eles saberiam para onde, como deveriam voltar. Por que não queimar navios? Para que não sejamos surpreendidos pela angústia de não poder voltar para algum lugar seguro de nossa história por falta de navios ancorados lá no nosso passado. Por muitos anos, contaram uma historinha aqui para vocês entenderem. Eu imagino que vocês devam ter uma pessoa que é porto seguro na sua vida. Todos nós precisamos de ter uma referência. A esposa, o marido, o pai, a mãe, um tio, avô, um amigo. Por muitos e muitos anos, via de regra, eu separo sexta-feira e sábado para
ficar quieto em casa. É o dia que eu oro, que eu jejuo mais, que eu preparo palavra, que eu estudo, que eu leio mais para ministrar, especialmente nos domingos. Mas habitualmente era o dia que eu pegava o telefone, ligava para alguém onde quer que eu estivesse, morando onde estivesse, morando no Mato Grosso, morando no Pará, morando em Minas, morando na Inglaterra, morando em Indaiatuba, onde fosse. Via de regra, toda sábado eu pegava o telefone e ligava: mamãe, marmanjão velho, casado, avô, ligar para a mamãe, hein? Era a minha referência. Algumas vezes, umas 2, 3 vezes, depois da morte dela, 9 anos atrás, eu pegava o telefone e dizia assim: vou ligar para a mamãe. Ah, que ato falho. Referência. Nós não podemos queimar navios. Nós precisamos em todas as áreas do nosso viver permanecer e deixar possibilidades de retornar, de voltar atrás. Olhando e voltando para os marcos que nós estabelecemos. E eu quero agora sair com você do dia que você conheceu a Deus e do dia que você se distanciou de Deus. O que fez com que você voltasse? Você voltou um dia e disse assim: poxa vida, ontem Deus fez isso por mim. Um ano atrás Deus me deu e fez aquilo outro por mim. Há um ano atrás eu não tinha filhos e hoje eu tenho 2. Nos lembrar do que Deus fez. Eu e você, nós precisamos desta referência. Os marcos falam de proteção. Essas colunas, esses pilares, como diz uma outra tradução, a ausência desses marcos, desses pilares nos faz perder nossas referências espirituais. A ausência de marcos, de postes, embaça a visualização do arrependimento. Arrependimento, sim. Eu pequei, abandonei o Senhor e aqui bateu o arrependimento. Lembra da história, da parábola do filho pródigo de Lucas 15? Pai, me dá tudo que eu tenho. E o pai disse assim: toma, meu filho, vai. Olha a liberdade de Deus mais uma vez. O filho pega tudo que tinha e sai e gasta tudo dissolutamente. Lá ele gasta tudo com as meretrizes, com as prostitutas, começa a passar fome, comer comida de porco. Ele, um judeu, comendo comida de porco, é a pior de todas as humilhações. E agora ele se lembra: eu estou aqui morrendo de fome, os empregados do meu pai têm o que comer. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha a referência que ele tinha. Os navios não estavam queimados. E ele regressa à casa do pai. Neemias sabia bem o que aqueles muros representavam. Ele estava estabelecendo limites de proteção. Nos versos 1 e 2 deste texto que nós lemos, nós vamos perceber de uma forma muito clara o que Neemias se propôs a fazer. Versos 1 e 2 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso do montão ou dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, versículos 7 e 8, e os amonitas e os adoditas que repararam que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas. Se tem alguma coisa que o inimigo meu e seu não quer, é que brechas na minha vida e na sua vida sejam reparadas. Se tem algo que ele não quer.
Que brechas na minha vida e na sua vida sejam reparadas. Ficaram sobremodo irados, verso 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Brechas. Legalidades dadas. Práticas fora do querer de Deus. Decisões egoístas. Decisões fora do padrão de Deus. Escolhas equivocadas. Um coração muitas vezes endurecido. Quando eu coloco cercas de proteção, ela me estabelece limites, meus irmãos. Quando eu coloco um muro, uma cerca, aqui tem um muro, do lado de cá estou eu, minha casa, minha família, meus bens, meu casamento, minha paternidade, o meu ministério, do lado de cá estão as minhas finanças, a minha vida econômica financeira, a minha sexualidade, a minha vida moral, ética. Do lado de lá, outra história. Quando eu coloco cercas de proteção, ela me estabelece limites. Primeiro, para quem vem de fora para cá. Preste atenção nisso. Mas a segunda coisa que eu observo é que ela estabelece limite para mim mesmo, que estou do lado de dentro. Do lado de cá, lá fora, quem é que sabe o que tem lá fora? Eu preciso me preocupar com o que está lá fora? Eu preciso tapar as brechas, eu preciso fechar brechas, eu preciso não deixar espaços em área nenhuma, porque o inimigo vai entrar por onde? Por uma grande porta? Não, ele vai entrar por uma brecha, então eu fecho brechas, então eu sei do que está do lado de fora, cabe a mim o quê? Reparar e guardar os muros, a segurança da minha vida e de tudo que diz respeito a mim. Do lado de fora eu sei o que tem, mas o que está do lado de dentro? A minha maior preocupação, sinceramente, hoje, nos dias de hoje, não está com o que está do lado de fora. A minha maior preocupação está com o que está do lado de dentro. Porque, por causa do meu coração, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas, eu posso simplesmente abrir o portão e sair por ela. Eu posso. Você pode. Isso nos fala da sobrevivência espiritual. Nos fala da sobrevivência e da nossa saúde psicológica, física, familiar, profissional, financeira e todas as áreas do nosso viver. Cercas de proteção. E eu tenho 4 pontos que eu quero rapidamente colocar para você. Primeiro delas, cercas de proteção. Filhos, filhas, de obediência aos pais. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo 20, dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 1 Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz assim: porém disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Honra o teu pai. E agora Samuel vem e diz: o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Por que a ideia que Samuel coloca para Saul aqui? Porque no Antigo Testamento, quando um homem pecava,
desobedecia, ele precisava, para se redimir do seu pecado e da sua culpa, ele precisava sacrificar ao Senhor um animal, oferecer um culto em sacrifício ao Senhor. E aí Samuel pergunta: o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Vamos colocar na nossa língua, no nosso contexto, o que é melhor? Andar direitinho ou pagar a conta com juro e correção monetária amanhã? Sofrer o dano. E sabe qual é o nosso maior pecado, o nosso maior problema? É que nós muitas vezes achamos que o nosso problema vai ficar somente conosco. Quando eu saio do querer de Deus, eu casado, minha esposa sofre o dano, meus filhos sofrem um dano, meus amigos sofrem um dano. De novo, eu vou fazer uma pergunta: é melhor estar no navio onde Jonas estava, desobedecendo e colocando todo mundo em risco? Ou é melhor estar no navio com Paulo, onde todos estavam correndo a risco, mas dentro do querer e da vontade de Deus? Quando garoto, adolescente, pré-adolescente, eu gostava de coisas radicais, patins, coisa do tipo. E tinha uma época que brincava muito de carrinho de rolamento, rolemã. E todas as vezes que eu penso em obediência a pai e mãe, eu lembro dessa história. E um dia eu lembro que a minha mãe falou assim: Vasmir, não sai de casa. Nós tínhamos uma vida muito, muito simples. Faça isso na casa, lave aquilo, faça aquilo outro. E eu fiz tudo o que tinha que fazer. E num tempinho que correu, eu montei num carrinho de rolemã, de rolamento, e tinha uma avenida próximo de casa, um amigo tinha. Lembra da Garelli? Quem é mais velho lembra disso. Aquelas Yamaha cinquentinha cilindrada, era algo mais ou menos assim. E aí amarrava uma corda na traseira daquela moto, montava numa carrinho de rolemã. E bom era ver o fogo saindo, aquilo ali na reta. Mas lá em casa, na avenida, perto de casa, tinha uma avenida e um ônibus que vinha de uma rua e subia a avenida. E a gente está descendo a avenida. Quando a gente está descendo e pá, com tudo, aquele ônibus pinta para entrar e eu me assusto. Meu amigo entra para a contramão e eu vou fazer uma curva e eu saio com o meu lado direito arrastando no asfalto. E isso aqui tudo ficou na carne viva. Desobediência. Fui para casa. Noitezinha, mamãe chega em casa e diz: Vasmir. A hora que ela me olha, diz assim: meu Deus do céu, vamos para o banheiro. E ela começa a lavar aquilo, e aquilo começa a doer, eu gritava de dor. Foi o menor dos males. Dias passados, aquilo criou uma casca. Criou uma casca preta e por baixo dessa casca inflamada. Eu tenho marcas até hoje na perna. Aquilo começou a infeccionar, febre, nada baixava aquela febre. A mamãe trabalhava no Hospital Central de Goiânia. E ela falou: meu filho, vamos para o médico, não tem mais jeito. Antitérmico não resolve. Quando eu cheguei no hospital, lembro como hoje, a dor parece que é constante, né? A memória traz tudo à tona. Ela falou com o médico amigo e disse: Dona Noemi, o que é isso que está acontecendo com esse menino? E febre. E ela falou: nós vamos ter que fazer uma raspagem em tudo isso aí. Irmãos, me colocaram naquela marca de inox gelada. Vieram com líquido e vieram fazendo uma raspagem na minha perna. É melhor obedecer ou sacrificar? O médico disse assim: se esse menino não tivesse vindo aqui hoje, ele ia perder a perna dele. Cerca de proteção, obediência aos pais. Cerca de proteção no meu casamento. Cá entre nós, estar casado é uma aventura, não é? Radical. Vocês discordam de mim?
Estar casado é uma aventura, cada dia uma descoberta nova. É um caminho que a gente trilha todo dia, uma novidade. Cada dia um aborrecimento diferente, tanto da sua parte como da parte dela. Todo dia. Mas tomamos uma escolha. Eu não estou ouvindo tudo que está no auditório agora, mas Deus que sonda os corações, sabe o que você está dizendo. E mais do que você está dizendo, aquilo que você está pensando, pecador. Irmãos, estar casado é uma aventura, é um desafio. Sabe de uma coisa? Existem 3 palavrinhas que me chamam muito a atenção na vida conjugal. Na vida de um sujeito e de uma sujeita. Primeira palavra, independência. Segunda palavra, dependência. Terceira palavra, interdependência. Via de regra, a gente não sabe o que essas coisas significam. Eu vou ler um texto para você no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Está aí? Não, ainda não. Está agora. No Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu aprendo o que é me amar, porque antes de amar minha esposa, eu me amo. Eu não amo a minha esposa mais do que a mim. Esposa não ama marido mais do que a si. A ordem de Deus é amor próprio primeiro. Eu me amo. Eu me adoro. Eu me amo. E depois que eu aprendo o que é amar a mim mesmo, eu aprendo a amar o que é o outro. Mas o primeiro mandamento é amarás a Deus. Quando eu sei o que é amar a Deus, eu aprendo o que é me amar. E aprendendo a amar a Deus e aprendendo o que é me amar, eu vou amar o meu próximo. E talvez a pessoa mais próxima que eu e você tenhamos, que nós tenhamos, seja nossa esposa, nosso cônjuge, nosso filho, nossa filha. A pessoa mais próxima de nós. Cercas de proteção no casamento. O casamento é a proteção de toda a família. Neemias entendeu o que isso significava. As famílias precisavam prevalecer, mas antes de prevalecer, elas precisam estar e trabalhar unidas, juntas. E ele diz neste reparo dos muros, observe o versículo 15 e o versículo 16, 12 a 15, perdão, quando ele diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, todos nós ao muro, cada um à sua obra. Observe, há brechas no muro. Vem cá, família. Cercas de proteção na minha família. Terceiro, cerca de proteção na vida financeira. Eu quero fazer de novo uma pergunta. Você é livre? Quem é Deus na sua vida? O Senhor Yahvé, o soberano, ou o seu dinheiro? E o texto aqui, a preocupação não é definitivamente financeira.
A minha maior preocupação é que a sua prosperidade e o seu bem-estar, porque o dinheiro dá uma falsa sensação de confiança. O dinheiro dá uma falsa sensação de segurança. Estou bem. A Bíblia diz o contrário. Alguns de nós têm uma dificuldade imensa em devolver a Deus como dízimos. Alguns de nós têm alguma dificuldade imensa em dizer: eu vou dar uma oferta específica na casa do Senhor. E nós continuamos investindo, crescendo e prosperando financeiramente, enganados por este valor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Há uma decisão a ser tomada no nosso dia a dia. A quem nós serviremos? A Cristo ou ao dinheiro? Pastor, você está falando de cercas de proteção. Sim, eu estou falando de cercas de proteção na minha vida. Falei sobre cercas de proteção no meu casamento. Cercas de proteção na minha vida, no meu casamento, e cercas de proteção em obediência aos pais, falando aos mais novos. E agora você está dizendo que finanças é uma cerca de proteção? Pode ser uma cerca de proteção ou pode ser muro derribado. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 11, diz assim: se pois não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas, de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem? Há uma história que nós estudamos no nosso curso do Crown, falando sobre os cruzados, na época das cruzadas. E os cruzados precisavam trazer pessoas, e eles convocavam umas pessoas que eram pessoas sem compromisso. Como é que é a palavra, a expressão para mercenários? Obrigado pela palavra, líder do Crown. E aí o que os mercenários tinham que fazer? Eles tinham que fazer um juramento por Cristo. Mas dizem na história que os mercenários pegavam as suas espadas, entravam dentro do rio, mas as suas espadas ficavam do lado de fora da água, dizendo: todo o meu corpo é consagrado a Cristo, mas a minha espada não. Alguns crentes nos dias de hoje dizem assim: tudo que sou é consagrado a Cristo, mas o meu dinheiro não. Vai tudo bem. De repente você percebe que algumas coisas começam a desandar. Quarta e última coisa. Cerca de proteção na minha sexualidade. Um pequeno botãozinho deste. Um clique. Eu abro uma brecha imensa na minha vida. Pornografia. Sexo explícito. Uma ligação telefônica. Um chat. Um clique. E nós dizemos: isso é normal, todo mundo faz isto. Meus colegas de trabalho fazem isso. Minhas amigas de trabalho fazem isso. Tudo isso é normal. Não é normal. Você não tem noção do que a pornografia produz na vida de um casamento. Você não tem noção do que sexo, pornografia
Padrões fora do querer e da vontade de Deus pode produzir na vida de uma casa, de uma família, na vida dos filhos, na vida econômica, financeira, na vida espiritual. Alguns anos atrás, aqui na igreja, acompanhei um casal. Aliás, a gente está sempre acompanhando casais, de modo geral, homens, mulheres. E acompanhando, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas uma perturbação na vida dos filhos. Pastor, não sei mais o que fazer, menino não dorme à noite, menino acorda perturbado à noite, gritando, chorando à noite. Pastor, não sei mais o que fazer. Olha, eu não sei, talvez você tenha uma explicação lógica para mim. Eu falei, ok, vou lá na sua casa. Vamos lá, fiz uma visita. Sento com ele, com a esposa, começamos a orar, abençoar, vamos orar na casa, vamos. Esse negócio de orar na casa, esse trem não funciona, irmão, isso é coisa de crente, é crendice isso. Sabe, pastor ainda alimenta esse pecado de algumas ovelhas. Vão lá em casa, porque o tem tá feio, não está feio não, é tomar vergonha mesmo na cara. E você, pai, mãe, marido, esposa, colocar os bichos para correr de lá e acabou, porque o bicho tem mesmo. E vai eu lá, ora, quando eu estou orando, me veio no coração a palavra para ele. Falei assim, como é que está a sua vida sexual? E aí ele começou a chorar e começou a contar, pastor. Eu estou todo contaminado de pornografia. Uma brecha aberta. Quantas lutas e desafios os solteiros que aqui estão, os viúvos, viúvas, divorciados, divorciadas que aqui estão, vivem e enfrentam. A exata compreensão do que significa ser santo precisa estar claro nas nossas mentes e corações. A palavra santo significa kadosh, separado. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Eu, Senhor, sou santo. O exercício das disciplinas espirituais, como leitura da palavra, oração e jejum, já não tem sido mais uma prática no meio de muitos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O que é santificação? Santificação não é um lugar geográfico, é uma condição de vida. Afinal, você é livre, não é? O que é ser livre? Se você não pode dizer não às suas tentações, a uma imagem que lhe seduz, a um pensamento que te escraviza, e você não tira este Deus, porque a pornografia se torna como um ídolo na vida de um homem, de uma mulher. Ser livre é estar diante de todas as coisas, mas não me deixar dominar por nenhuma delas. Cercas de proteção. Escute, há uma diferença entre ser tentado, e tentado todos nós somos. Por exemplo, eu tenho vontade de matar 10 alguns dias. Já falei isso. Eu sou tentado. E deixar 30 amarrado para amanhã. Não é? Eu posso. Eu posso fazer parte da multidão do 8 de janeiro e quebrar o Alvorada, o Planalto, o STF. Eu posso. Ou entrar antes.
diga-se de passagem. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Se nós não erguermos os muros e edificarmos cercas, marcos espirituais, facilmente cairemos nos apelos da carne e a sugestão do inferno, pois cada marco, cada cerca, dá legitimidade e o controle na minha vida à pessoa do Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé? Verso 7 desse texto diz assim: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Se tem alguma coisa que o inimigo fica irado, é quando você diz assim: vou colocar a minha casa e a minha vida em ordem. Ele fica irado. Mas a última palavra que eu quero compartilhar com você é o que o salmista diz no Salmo 34. Ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Está aqui, ó. Bem pertinho de mim, ao meu derredor, tem um leão que ruge, como diz Pedro. O leão que ruge procurando quem possa tragar. Mas bem mais pertinho de mim está o anjo do Senhor, acampado. E ele continua dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, se protege. E há uma palavra que grita nesse texto: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você sabe o que significa a palavra temer? Temer não é medo. Temer não é medo. Temer é a convicção, a consciência de que Deus está presente onde quer que eu esteja, lá no meu quarto, na minha cama, na minha intimidade com a minha esposa, nos meus negócios, na frente da televisão, ou do meu computador, ou do meu smartphone, quando eu estou sozinho. Temor é a convicção da presença de Deus aqui. Aí o salmista pega e diz: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tenha consciência da presença de Deus. Volte o versículo 8, por favor, filha. E eu quero deixar: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Eu gosto e amo a história de José, um dos ícones da literatura bíblica, por assim dizer. José foi tentado, irmãos, quando ele foi colocado na casa de Potifar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar pôs os olhos nele. Observe essa palavra lá. Ai, ai, ai. José percebeu os olhos daquela sujeita. E José fez o quê? Deixa eu colocar uma cerca de proteção aqui na minha vida. Cerca de proteção, de honra e obediência aos pais. Cerca de proteção no meu casamento.
cercas de proteção na minha finança, se Deus é o Senhor ou se o dinheiro é o Senhor, cercas de proteção na minha sexualidade. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Somos homens, mulheres, casados, descasados, divorciados, viúvos, pais, filhos. Neemias se propôs a fazer uma coisa, a reconstruir o que havia sido destruído. Mas a coisa mais séria e mais importante, que pareceu nada, foram brechas que precisavam ser fechadas. Brechas no relacionamento, brechas nas palavras, nas atitudes, nas escolhas, nas decisões, nos negócios. Brechas, pequeninas coisas. Deus, eis aqui nossas vidas, Senhor, nossos corações. E eu quero colocar a vida da tua igreja, o teu povo aqui. Temos necessidades tantas, Senhor. E nós hoje entendemos que precisamos destas cercas de proteção. Como lemos na tua palavra nesta manhã, seja a nossa salvação, os muros da nossa salvação, Senhor. E toda e qualquer brecha que porventura ainda esteja aberta, Deus, que o Senhor nos dê graça para que fechemos e não demos legalidade alguma para o inimigo entrar e armar confusão. Ajuda-nos na nossa vida pessoal, ajuda-nos na nossa vida familiar, casados ou não, pais, filhos. Ajuda-nos na nossa vida econômica, financeira, nossa empresa, os nossos investimentos. Ajuda-nos nesta área, Senhor, mas ajuda-nos na nossa sexualidade. Ajuda-nos, leva a nossa mente cativa, Senhor. Leva a nossa mente cativa à pessoa de Cristo Jesus, para que a nossa mente seja controlada pelo Espírito de Deus. Traz, Deus, cura, traz restauração e traz-nos a segurança prometida na nossa palavra. O que está do lado de fora não nos alcançará, mas ajuda-nos aqui do lado de dentro desses muros, para que nós não venhamos a dar lugar algum para o inimigo agir. Abençoa os casamentos, restaura, fortalece as alianças, abençoe a nossa descendência, os nossos filhos, trazendo a eles cura espiritual, emocional e física. Abençoe o teu povo e este teu povo será abençoado, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você muitão, com toda sorte de bênção. Esteja com seus olhos abertos e atentos. Veja onde há, e se há porventura alguma brecha, e diga: Deus, hoje eu estou fechando. E seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana plena.